Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Nós estamos realizando a série Fique Leve, essa revista que aborda principalmente o tema da saúde, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional e, consequentemente, também no aspecto espiritual. E o tema de hoje é obesidade e transtornos alimentares. É interessante porque vocês vão concordar comigo que, de fato, comer é bom. Não é à toa que em comemorações especiais a comida seja a grande expectativa das pessoas. A comida do Natal, do Ano Novo, o cardápio do casamento, a comida do aniversário. Além disso, quantas vezes, ao nos reunirmos com amigos e familiares em um momento social, não estamos ao redor de uma mesa saboreando deliciosos alimentos na companhia de pessoas especiais? Comer é bom, no entanto, podemos ter um padrão desequilibrado de alimentação. E este excesso ou a falta do alimento também traz prejuízos à nossa saúde física, mental e espiritual. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos bem-vindos nessa tarde de sábado, você que está conectado conosco no nosso canal no YouTube, Rádio Novo Tempo Curitiba, e você que está conectado conosco através das ondas da rádio. Nós temos a alegria nessa tarde de sábado de termos aqui conosco no estúdio a nossa querida Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. É uma alegria ter você conosco. Dê o seu alô para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores da Rádio Novo Tempo de Curitiba. Olá, gente, que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, pastora, aí, pelo convite. Como o pastor já falou, eu sou a Vanessa Galdiano, mais conhecido como a Nutri. O pessoal já me conhece e vai ser uma alegria nós estarmos aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto que nós temos assim paixão em falar, que é estilo de vida saudável e em relação à alimentação e como poderíamos mudar a cada dia. Que legal, Vanessa. A gente estava conversando com ela um pouquinho aqui nos bastidores, antes da gente entrar no programa, e ela comentou um pouquinho sobre a experiência dela, um pouquinho sobre os conhecimentos que ela veio adquirindo ao longo dos anos nas diversas áreas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Vanessa, quais são as suas áreas, quais as áreas que você atende, quais são as suas especialidades, as suas formações, tá bom? Compartilhe um pouquinho conosco. Bem, como eu estava falando, pastor, eu amei buscar sobre estilo de vida saudável desde a época da sociologia, porque eu sou socióloga também, então eu estudei muito sobre estilo de vida saudável. Porém, migrei para nutrição, né? Então, eu sou nutricionista e sou fitoterapeuta. Já atendi muito em relação ao consultório e hoje a minha área de especialidade mesmo está na atuação da mulher, na saúde da mulher, principalmente após os 40. Então, a gente fala muito sobre menopausa, pré, pós, né? E esse processo de organização hormonal nesse período tão delicado da transição da fase da mulher, onde nós temos tantas quedas hormonais. Então, de forma simples para vocês, eu sou nutricionista com especialidade em fitoterapia, onde nós utilizamos os alimentos naturais, essa grande farmácia dada por Deus para o equilíbrio hormonal. Maravilha. E quem quiser seguir você, acompanhar você, ou até mesmo buscar uma consultoria, um acompanhamento mais personalizado nessa área, como que as pessoas, os nossos amigos, ouvintes, telespectadores, podem te encontrar nas redes? Bem, com certeza vai estar o nome ali, né? Vanessa Galdiano, né? É só colocar meu nome, Vanessa Galdiano, em qualquer rede, que você vai me achar que é o mesmo nome, a mesma fotinho em todas as redes. Vanessa Galdiano. Instagram, Facebook, YouTube, que são as principais. TikTok, bem, você coloca lá e você me encontra. Lá vai ser o melhor ponto para me dar um oi, tá bom? Os links estão por lá e todo o processo está por lá, porque eu sou 100% digital. Maravilha. Então vocês ouviram aí o recadinho, é só procurá-la e vocês irão encontrá-la, né, Isso. nas redes digitais. Aproveitando o início então, do nosso programa também, gostaria de relembrá-los que, se você deseja receber a revista Fique Leve, totalmente gratuita na sua casa,
é só você enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp aqui da rádio, 99632 0468. Diga: eu quero a revista Fique Leve, e a nossa secretária aqui terá a alegria de te atender, pegar os teus dados para que essa revista chegue até a sua casa o mais rápido possível. Se você deseja também ter alguma outra revista da Novo Tempo, você também pode, pelo mesmo caminho ali do WhatsApp, fazer o seu pedido também. E lembrando que, se você também deseja fazer um estudo bíblico através do WhatsApp com a Esperança, você pode enviar uma mensagem para a Esperança, que é 12 98200 0062. Ali, a Esperança vai oferecer para você um menu com diversos temas, aonde você vai escolher aquele que você tem mais interesse em aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. Nós vamos orar então e vamos entrar no estudo dessa tarde de sábado. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos conectados contigo e também com os nossos amigos através da Rádio Novo Tempo aqui de Curitiba. Pedimos a tua direção nesse momento de estudo, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria para compreendermos, para colocarmos em prática na nossa vida e também sempre compartilharmos com as pessoas ao nosso redor. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, Vanessa. Então vamos para o tema, e o tema de hoje, ele é muito oportuno dentro do contexto que nós vivemos como sociedade hoje, né? Quando a gente busca dados, informações, a gente percebe que hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas realmente eh, caminharam e caminham muito rapidamente para o sobrepeso, para a obesidade, e tudo isso está relacionado à alimentação, ao estilo de vida, né? Em cima disso, eu gostaria que você explanasse um pouquinho para a gente o que é a obesidade. Bem, deixa eu até mostrar aqui para eles, já que você comentou sobre a Fique Leve. Gente, eu tô lendo aqui, é a própria revista, tá bom? E o estudo que nós vamos falar aqui hoje é o 12, né, para saúde. Isso, estudo 12. Bem, Aham. a obesidade, na realidade, ela é vista também hoje como um quadro muito ligado à síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica é uma característica, um conjunto de patologias associados entre ele pressão alta, colesterol alto, circunferência abdominal Hum. elevada e sim a obesidade, o excesso de peso. Então, quando nós pensamos na obesidade, nós não pensamos nela separada. Normalmente, nós pensamos ela em um conjunto. Porque quando você pensa nela separada, você pensa mais numa dieta, Hum. né? Então, assim, você fala, eu tenho que emagrecer, eu quero ficar bem. Mas quando você pensa nela em relação a processo patológico, nós percebemos que ela está relacionada a muitas doenças que vão proporcionar, aí sim, um mal-estar e assim caracterizar por bem mais severa, algo bem mais severo na tua saúde. Uhum. Então, a obesidade hoje é um dos principais fatores da síndrome metabólica, de conjunto de doenças causados, o que interfere na circulação sanguínea, o que interfere, logicamente, no processo cardiovascular. Então, se interfere na circulação sanguínea, vai interferir no processo cardiovascular. Se interferir no processo cardiovascular, vai interferir na pressão alta. Uhum. Vai também atingir o coração. Então, você começa a ver que a obesidade, ela está sim muito ligada a fatores patológicos. Hum. Por isso, a importância de se manter no peso adequado, né? Antigamente, a obesidade era muito processo de dieta. Quero emagrecer. Hoje não é só dieta, é saúde. Sempre foi, mas eu acho que ficou mais claro. Hoje nós temos muitos profissionais da saúde que trazem isso e mostram isso. Você está num peso adequado é importante para a tua saúde. Então, a questão da obesidade, ela está ligada diretamente a questões patológicas. Então, você, por exemplo, que está em casa e está nos ouvindo, você está acima do peso? A pergunta é, além de estar acima do peso, estar com obesidade, você tem um outro quadro relacionado a alguma outra patologia? Será que se você emagrecesse não melhoraria? Porque às vezes você está tomando remédio para pressão, que ele poderia ou diminuir ou por vezes até ser retirado conforme seu médico te orientar,
no processo de emagrecimento. Então olha como está relacionado à questão da doença. Muitas pessoas sobrecarregam a relação ao coração, justamente porque estão com questão de obesidade. Muitas vezes, ó, o que eu já atendi no consultório em relação a pessoa chegar lá, eu estou super bem, eu não tenho nada, eu só preciso emagrecer. Mas assim, você vai contar tempo e Uhum. começa a aparecer outros problemas. Outras É, coisas. Então, como você disse, a obesidade ela está interligada, eh, com outras enfermidades, com outras porque patologias. porque a obesidade ela é considerada, então, uma doença, uma Se estiver ligada, assim, a outros uma problemas, sim, patologia é uma patologia, porque na realidade, hoje nós não falamos da obesidade só ela sozinha, nós falamos isolada. isolada, nós Uhum, falamos em questão porque muitos não conseguem entender que tem uma estrutura corporal, e aí acha que está com obesidade por causa da própria é diferente. uhum. Então assim, a obesidade Questão genética, é, questão hereditária. genética, isso. Senão a pessoa vem com, né, com um propósito de alcançar uma questão que não vai ser certo para ela, mas está relacionado, interligado, como você falou, a outras patologias. Entendi. E é interessante porque a revista traz aqui uma informação, né, falando sobre o Ministério da Saúde, dizendo que são gastos quase 500 milhões, né, anualmente, com tratamento de doenças relacionadas à obesidade, né. Então você vê, existe hoje, eh, um recurso sendo investido nessa área, e um recurso alto, né, e a gente vê realmente a preocupação, a nível governamental, com relação à obesidade, né. É interessante que, a própria Ministério da Saúde já fala que praticamente a maior parte das doenças poderiam ser tratadas em casa, porque essas primárias, a gente fala, né. Então a pessoa vai com um problema lá e é só mudança de hábito. É só mudança de hábito. Então aqui a questão da própria, relacionada à obesidade, a complicações, para chegar a atingir um processo cardiovascular, para atingir um processo de aterosclerose, que é o acúmulo de placa, de gordura, endurecimento na realidade não, o acúmulo, desculpa, a aterosclerose que é o acúmulo. O acúmulo de placa de gordura nas suas artérias ou mesmo uma insuficiência cardíaca, isso leva um tempo. Não é assim do dia para a noite. Então, para estar relacionado com essas patologias, isso significa que antes você já poderia ter começado a fazer o tratamento em casa. Sim, é É. aquele velho ditado: "A prevenção é o melhor É o remédio", melhor né, é o remédio. melhor remédio. Ellen White fala também, né, de Sim. cada 10, 9 doenças poderiam ter sido tratadas em casa. E ó, Sim. quanto Muitos tempo ela muitos fala dos que isso. estão hoje, em leitos de hospitais, poderiam não estar se simplesmente estivesse cuidando melhor da sua qualidade de vida, Isso. do seu estilo de vida, né. Aqui a revista ela traz para a gente então uma série de, eh complicações, né, Uhum. associadas então ao excesso de peso, né. Então você já comentou aí sobre, a sobrecarga ali do sistema cardiovascular, né, problemas de hipertensão arterial, entre outros. Mas nós temos aqui mais alguns e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses outros problemas também, que podem, ocasionar, né. Por exemplo, a dificuldade do sistema gastrointestinal e por aí vai. Se puder comentar um pouquinho sobre esses outros também, Tá. acho que é interessante para os nossos ouvintes aí, telespectadores, terem esse conhecimento também. Vamos pensar aqui no gastrointestinal. Pensa o seguinte, tudo começa, lógico, na boca, né, você vai comer, tá. Então já começa ali um processo enzimático muito legal, porque você já vai começar ali fazer o processo da digestão. E depois, gastro já vai para o seu estômago, e intestinal para o seu intestino. Quando nós pensamos em processo de hormonal, você tem que pensar em estômago e intestino. Eu sempre brinco, assim, sempre comento com as meninas, é importante, muito importante você entender como está feita a sua digestão e como você está indo ao banheiro, né. Eu como nutricionista, xixi, cocô, suor são palavras normais, Uhum. principalmente nas minhas lives, tá. Não tem tabu, né? Então eu espero que aqui também, né, não tenha problema. Mas, por exemplo, você tem que ver, você está sentindo muitos gases, você está se sentindo com muita indigestão, com muita flatulência, você está com dificuldade de ir ao banheiro, você fica sem ir ao banheiro
nossa, 3, 4 dias, porque você encontra pessoas falando sobre 3, 4 dias, depois você comenta aqui abaixo, vocês vão ver a Isso. quantidade dos comentários aqui abaixo. Quanto tempo você fica sem ir ao banheiro? Se comenta 3, 4 dias, se for, tá errado, tá errado. E isso vai levar a uma complicação hepática. Quando nós pensamos aqui eu já então, inte estômago tem que estar 10, gente, tem que estar ali feita a digestão, principalmente das proteínas. Intestino tem que estar funcionando, é feita a absorção dos nutrientes, não se você está com queda hormonal, dá uma olhada no seu intestino, porque a formação hormonal depende, tá, dos minerais que seu corpo está fazendo absorção. Não adianta ficar usando suplementação se o intestino não está bacana. Uhum. E ir ao banheiro, o funcionamento intestinal, ele é extremamente importante. Bem, partindo disso, nós entendemos que o acúmulo de gordura no seu corpo, seja esse acúmulo através do açúcar, do carboidrato ou através da gordura, vai levar uma sobrecarga do seu fígado, levando, por exemplo, um processo de uma esteatose hepática, Hum. tá? Pode ter muita gordura aí nesse teu fígado. E por vezes o processo da vesícula, tá? Pedras, né, na vesícula, o que nós podemos ter? Também uma sobrecarga renal, hepática, o que pode levar também a esse problema maior. E o que vai ocorrer? Aí você já tem que começar a fazer o quê? Essa formaçãozinha de pedra, você já tem que começar a ir no médico, já tem que pensar, por vezes, alguns vão começar a pensar na retirada, e aí você vai ter um outro problema, porque você precisa do armazenamento, a vesícula é o armazenamento, né, da bile. Então você percebe que a obesidade e o alimentar-se errado começam a trazer problemas que você não teria? Questão hepática ali, principalmente aqui a esteatose, ela é literalmente 100% alimentar. É não assim, pode ser que às vezes um remédio que você esteja tomando, mas seria esse caso, se Seria não uma exceção isso. se não é alimento. Outro processo aqui, ó, complicações metabólicas, que foi isso que a gente acabou de falar, tá? Então, hiperlipidemia, que seria aí tal, excesso de gordura. Gente, colesterol alto, LDL, né, que é o colesterol de baixo, lipoproteína de baixa densidade, tá alta. O HDL, que é aquele que a gente fala que é bom, né, lipoproteína de alta densidade, Tá deveria estar baixo. alto, tá baixo, tá? Uhum. Então, o triglicérides, uma bagunça. Uhum. Então, aqui nós já começamos a perceber que essas complicações metabólicas, elas estão relacionadas também à alimentação, Uhum. tá? E tá tudo relacionado ao que você come. Vamos partir lá novamente do nosso intestino, do nosso estômago e nosso intestino, que já deveria ter feito o processo de limpeza e jogar o que não quer fora. Quando a pessoa começa a fazer uma dieta saudável, é muito interessante. Elas falam assim para mim: o meu vaso sanitário, tem gente que é bem assim, bem, tem mania de limpeza. Então, eu tive pacientes que têm mania de limpeza. Então, elas vão no banheiro, elas já limpam o banheiro assim que vão. Então, elas percebem com mais facilidade. O meu vaso sanitário ficava mais gorduroso e agora não está. Ou melhor, ao contrário, eu ia falar, quando ela começa a se alimentar melhor, daí não está. Mas no primeiro processo, ela elimina tudo que é gordura. Então, o vaso fica gorduroso. Aí ela continua comendo direito, para de ser gorduroso. Logo, aquela gordura que ela conseguiu eliminar pelo intestino foi embora e agora ela mudou a alimentação, já não está mais tão gorduroso o vaso. Mas vamos para um processo mais simples do que o vaso? Pia, lavando louça. Uhum. Como que tá a louça da tua casa? Vai estar assim o seu, o seu fígado. Se tiver gordurosa a sua louça, é porque você está comendo muito óleo Uhum. ou alimentos gordurosos. Sim. Tá, então quando a gente fala de problemas, de complicações metabólicas, a gente não precisa deixar essa palavra tão difícil. Vamos transformar isso de um jeito que o seu cérebro entenda. Como o seu cérebro entende? Como que tá a gordura do seu prato, Uhum. tá? Quantas vezes você está indo no banheiro ao dia ou na semana? Você está eliminando aquele excesso de gordura? Então, isso aqui, se você não elimina, você vai no médico, ele vai transformar isso numa doença. Sim. Não é ele que vai transformar, eu quero dizer que essa palavrinha que poderia ter sido mais simples, agora é uma doença. Uhum. Agora se torna uma esteatose, e que tem graus, Uhum. tá? E aí é muito grave. Aí agora você começou a ficar com colesterol alto, aí você vai começar a ter problema cardiovascular, cardíaco também, né, mas a pressão também, sua pressão começou a subir. Hum. Você vai começar a perceber outros problemas na vida, e se no dia a dia a gente transformar isso de forma simples, pastor, simples, sabe, a questão obesidade, quer ver uma questão muito legal para você ver se você está acima do peso? Hum.
Quando você vai colocar roupa íntima, você precisa se equilibrar em algum lugar? Uhum. Você entendeu? Eu tive, pacientes que têm que colocar, às vezes, o pé em algo mais alto, mais elevado, porque a própria gordura abdominal não deixa ela fazer esse movimento. Isso é sério. A gente só pensa isso de forma estética, mas isso é sério. Isso leva a essas doenças mais graves. Diabetes tipo 2, não tipo 1, porque tipo 1 é uma patologia autoimune aí que seu Uhum. pâncreas não está funcionando. Mas ela só vai levar esse quadro dependendo do que você comer. Uhum. Ou o tempo que você está usando a insulina já. Tempo que você já está fazendo aquele tratamento. Então, diabetes é baixar o açúcar no sangue. E como que eu baixo esse açúcar no sangue? Aí é fazendo com que o meu corpo pense o seguinte. Eu sou muito visual aqui, então eu espero que o pessoal consiga ver. Mas pensa essa garrafinha de água. Diabetes, ela começa com uma resistência à insulina. Então vamos lá. Você tem a insulina, tá, 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 e ela pega e ela come açuquinha. E ela vai guardar esse açúcar para usar quando você precisa, Como fonte de energia. como fonte de energia. Só que agora, ela não está funcionando tanto, então vai ter uma resistência. Então vem o açúcar, ela não encontra. Quando você tá com isso aqui, você tá com uma resistência. Dependendo do que você come, você vai ter um problema sério e vai ter desenvolver diabetes, porque a insulina não consegue fazer o papel dela. Você mudou a tua alimentação, ela agora não tem resistência, ela tem sensibilidade. Ela volta do jeitinho que Deus deixou, funcionando. Ela vai lá, pega o açúcar e acumula como fonte de energia novamente. Então, diabetes, você começa com uma resistência. Você está comendo mais açúcar do que consegue fazer limpeza. Câncer, né, então é uma mudança celular, tá. Então, quando o seu corpo você consome os alimentos, volta para o intestino. Tem a absorção nutricional correta, vai ter uma cadeia, uma formação, tá, ali de aminoácidos, ok, que ele fez o processo da absorção e vai formar o seu hormônio. Quando essa formação, ela começa, a RNA começa a ter algumas interferências, começa a ter uma dificuldade celular também. Então, nós começamos a desenvolver, principalmente quem já tem uma predisposição, patologias, entre elas o câncer, que é uma das mais graves. Mas eu acho que nós poderíamos colocar aqui, até, deixa eu ver, que aqui não tem, mas poderíamos, doenças reumáticas, Aham. tá? O reumatismo também seria isso. A pessoa, ela pode diminuir as dores de uma rigidez matinal, ela pode diminuir as dores de uma cartilagem, de uma articulação, dependendo da alimentação dela. Porque tem alimentos que são inflamatórios. E pode ter certeza, se nós estamos falando de obesidade, são alimentos inflamatórios. O corpo está inflamado. Seu corpo está inflamado. Excesso está em excesso de inflamação. Aí essa é a inflamação. Ele é para estar inflamado. Por exemplo, assim, ele tem uma parte do nosso corpo que trabalha com inflamação, o ômega 6. Ele trabalha com isso. Mas ele está, como você falou, em excesso de inflamação. Então fica difícil identificar, né? Então fica difícil. Como que ele vai conseguir fazer a limpeza? Por isso tem os equilíbrios. Então a gente tem que conseguir equilibrar. Se você está comendo demais, errado, você está em excesso inflamatório. Então acho que seria esse o processo, né? Maravilha. E aí, concluindo aqui essa parte, então, né? O cuidado que a pessoa obesa precisa ter com a sua saúde não diz respeito, como você enfatizou já em alguns momentos, somente à estética Não. corporal, né? Mas uma série de questões que envolve a saúde como um todo, né? Saúde global. Na área da medicina, tem uma palavra que eles usam, né? Que é o equilíbrio perfeito, né? Homeostase, né? Homeostase, isso mesmo, Homeostase. isso. Então, quando a pessoa está num estado desse, ele está em total desequilíbrio. E agora precisa fazer um trabalho reverso Uhum. para buscar esse equilíbrio novamente. Que não é difícil. Não é É difícil. muito simples, Ó, no isso, fundo. isso é legal, tá vendo? Ó? Porque É. alguns às vezes estão ouvindo, estão assistindo aqui pensando assim: nossa, mas eu já tentei várias vezes, eu já me esforcei, eh, já fiz até cirurgia bariátrica, e isso e aquilo. Então, nós vamos entrar agora nesse próximo bloco, que é exatamente como emagrecer, como fazer esse processo reverso, que você já abriu aí o leque dizendo que não é difícil. Então, vamos tentar de uma forma bem fácil, né, mostrar para os nossos amigos que é possível
E não é difícil. Eu acho bem bacana, porque, assim, uma das frases que eu aprendi, que eu achei bem interessante, que faz você entender é o seguinte: o não é difícil não significa que seja fácil, desculpa, mas significa que seja simples. Então, perder peso é simples. Você sabia que no consultório, particularmente, cada profissional tem o seu processo, mas eu acho mais simples você perder peso do que você ganhar. Uau! É, porque o perder peso, ele está relacionado muito com a alimentação errada. Uhum. E tanto que é mais simples você perder peso de quem come errado do que quem come certo. Então você, que às vezes fala assim: "Eu como tudo direitinho, como tudo direitinho, nossa, só alimento vegetal, só semente, só carbo complexo, não exagero em carne, não como queijo e eu não consigo emagrecer". Isso chega a ser até um desafio para o profissional. Por quê? Porque você tem que levar o outro a entender que o excesso também é um problema, tá? Mesmo de coisas boas. Mesmo de coisas boas. Mas vamos lá, o porquê que é simples? Porque você primeiramente faz uma classificação. O que que são alimentos inflamatórios? Esses alimentos que estão te fazendo mal. E não, o que que é simples? O que não é difícil hoje? O que que é muito tranquilo? Hoje nós já sabemos que farinha de trigo é inflamatória. Não posso comer? Pode. A questão é, você está comendo no café da manhã e no jantar? Nós temos, ó, vou dar um exemplo de uma base que é normal. Pessoa come pão no café da manhã, pão com queijo. Aí na hora do almoço ela come naquele dia, sei lá, foi no restaurante, tinha lasanha ou macarrão com queijo. Ela comeu, pronto, ela repetiu, né, o café da manhã, a farinha de trigo e queijo. E à noite, ela vai comer às vezes o que ela tá comendo de manhã, ou o que ela almoçou, Uhum. ou o que é rápido, às vezes pede uma pizza. Ela tá comendo farinha de trigo o tempo todo. Então o problema está no excesso, está no excesso. Quando nós pensamos, já que estamos falando de como emagrecer e a pergunta é muito específica, como emagrecer, inicialmente tira o que está te engordando. Tira de cara. Tira tudo desse momento que está te engordando em excesso. Tira a farinha de trigo, nunca mais vou comer? Pode, mas emagreça primeiro. Uhum. E qual é a maneira mais fácil, aí sim, de perder peso sem sentir tanto? É sabendo o que substituir. E você não pensar naquilo que você não pode. Pensa no que você pode. Então, por exemplo, eu amo trabalhar com sementes. Eu acho que a semente é a base hormonal da mulher depois dos 40. Já fica aí a dica. Então, se você pode usar chia, se você pode usar linhaça, se você pode usar flocos, daí flocos de aveia, que é uma fibra emagrecedora maravilhosa, tem beta-glucana, e você pode combinar ela com banana, você pode combinar ela com abacate, você pode combinar com um ovo, misturar com a linhaça, pôr no forno, na frigideira. Por que você fica sofrendo no "Ai, mas um pãozinho é tão bom", para de pensar no pão. Você Pãozinho entendeu? branco. Então assim, o problema do O emagrecimento, pãozinho ele branco ainda, só cortando um pouquinho, o pãozinho branco ainda com crocante. pessoal não, o pessoal fala com o cebinho, com a marga né, o pãozinho branco com a E margarina. não vou te falar que não seja bom, É, ele é sim. gostoso, porque É. alimentos que têm excesso e vai se transformar em açúcar, o carboidrato se transforma, é viciante, o seu corpo, até quando pratica exercício físico, você precisa. Sim. É viciante, não tô falando que não seja bom. Por isso que eu falei que você não tem que sofrer, que nunca mais vai comer, porque se você pensar isso, pronto, acabou a dieta em 5 minutos, você não quer essa sensação. Mas você tem que pensar no: "O que eu posso?". E começa a focar, começa a deixar os alimentos que você pode visível. Quer ver uma outro problema? Que aqui, em relação à dieta, em que as pessoas pensam que é mais difícil do que é? É muito, nossa, como isso é grande, desde a época de Bem com a Balança que eu estava comentando no programa. As pessoas pegam alimentos saudáveis e, por vezes, elas falam: "São caros". Não estou falando que não seja, mas só se você comer que nem pipoca. Mas, por exemplo, você vai lá e compra castanha. "Ai, castanha é muito caro, eu vou lá e compro amêndoas, amêndoa é muito caro", tá. Tem porções, certo, e também não, né. Só que aí, pra não acabar, o que você faz? Todo mundo faz quando compra uma coisa que não é pra acabar, você não vai deixar todo mundo ver. Então você vai lá e coloca no fundo do armário. Vai ficar rançosa, vai ficar esquecida e as pessoas não vão criar o hábito de comer. E aí as folhas verdes, que na geladeira, pelo menos na minha era assim, a gente comprava as folhas verdes, colocava na gaveta de baixo e a gaveta de cima da geladeira usava como suporte. Logo era muito fácil colocar um pote, uma panela e assim vai. A folha verde ficou na gaveta. O que não se vê não se come. Ficou esquecida. A fruteira, que era para ser uma bênção, ficou esquecida lá no cantinho, porque ela cabe no canto do seu armário. E você coloca as bananas lá e elas estão esquecidas. E aí você faz um bolo, chocolate, delicioso, com cobertura.
Aí você fala: "Nossa, não", ele gente, uma pessoa que faz bolo sabe quando o bolo cresce, faz a cobertura, ficou lindo, você é uma obra de arte, você quer que todo mundo veja. Aí você colocou aquele bolo maravilhoso e parabéns por você fazê-lo, você colocou em cima da mesa para todo mundo comer. Aí a pessoa os filhos chegam, a família que às vezes a família precisa emagrecer, a família chega, você chega com fome, o pão vai estar em cima da mesa, o bolo vai estar em cima da mesa, é fácil, é só cortar. A bendita da castanha, que você não viu, então viu, não você não deseja, tá lá na gaveta, as folhas verdes lá embaixo sem higienizar, então é o trabalho, e a banana esquecida já madura, ninguém mais quer aquela banana madura. Mas o bolo e o pão que tá em cima da mesa, todo mundo vai querer. Uau. Então você tem que trocar. Se você trocar a sua rotina, Uma você atitude, consegue. comportamental, né, Comportamental. de hábitos ali, pra que a pessoa consiga realizar essa mudança, né. Você já leu aquele livro Hábitos Atômicos? Uhum. Eu, tô lendo ele e tô amando. E ontem, eu tive até a oportunidade, porque justamente ontem eu falei sobre rotina e planejamento, na live. E aí, ao ler é muito legal, porque assim, o hábito você quer tê-lo para ter algo. Então, por exemplo, eu quero o hábito, eu quero fazer exercício físico para ter o corpo que eu espero. E o hábito ele não é o ter, ele é o ser. Uhum, Você faz exercício físico, você é uma pessoa saudável, você gosta e o resultado é o corpo. uhum. Então, o hábito de trocar a comer não é para você ter que comer a castanha, você come a castanha porque você já é essa pessoa. O hábito te transformou nisso. Uhum, Gente, o hábito é o grande transformador. uhum. Ele te transforma naquilo, Muito bem, gente. Vocês estão pegando as ideias aí, né. Anotem, né. depois, como fica o programa depois gravado, você pode assisti-lo novamente. Aproveitando, compartilhe também, compartilhe o link do programa com outras pessoas, com certeza tem familiares, tem amigos seus que também precisam dessas informações riquíssimas que nós estamos, compartilhando hoje aqui, aprendendo juntos aqui com relação a esse tema tão importante, relacionado à obesidade, relacionado aos transtornos. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse bloco dos transtornos alimentares, né. Então, compartilhe, compartilhe para que outras pessoas também possam ser beneficiadas, com esse conhecimento, e assim a gente cria uma rede, mútua de auxílio às pessoas que precisam também, né. Ainda dentro desse ponto aqui, eh, a revista, Vanessa, ela comenta aqui a questão, a importância de procurar ajuda de profissionais, né. Então, aqui ela vem falando a questão da obesidade relacionada com dificuldades emocionais, né, Uhum. então a importância de procurar ajuda de um profissional, um psicólogo, né, também deve ser considerado, porque, como você disse desde o início, está tudo interligado, né, o nosso corpo é uma única máquina, podemos até usar o nome da revista, a outra revista que a gente tem sobre saúde, Máquina Humana. Ela é uma máquina, então, ou seja, ela trabalha, eh, como se fosse uma engrenagem ali, né, então uma parte depende da outra. Se um, vamos dizer assim, ah, eh, se uma parte do corpo, não está bem, O outro vai sentir. o outro vai sentir também, né. Uhum. Se o aparelho digestivo não está bem, o outro também vai sentir. Então a gente precisa entender que a gente precisa cuidar do corpo como um todo. Com certeza. Então, se a gente pensa unicamente na questão física, a gente só vai se concentrar Isso. nesse ponto. Uhum. Mas a gente entende que muitas vezes a obesidade já está relacionado com problemas emocionais, Uhum. aonde as pessoas tentam compensar aquela carência, né, na alimentação, né, e no excesso de alimentação. Começam a comer compulsivamente, né, e outras formas também. Ah, e claro, nessa parte de física, principalmente, nós temos a nutrição, Uhum. né. Na parte emocional, nós temos os psicólogos, psiquiatras, Uhum. que vão trabalhar nessa parte emocional, né. Eh, Tem também na parte física, também tem o médico que seria o endócrino, né, Endócrino, nutrólogo, tem, né, tem o né, próprio educador físico, o não pode educador professor físico, físico. né.
Então, ou seja, existe uma rede de profissionais que estão à nossa disposição para nos auxiliar. E na questão espiritual também, aí a gente busca também o auxílio de pastores, de líderes espirituais, para nos ajudar como um todo, né. Então, eu acho que é importante a pessoa que ela já, está com a consciência de que precisa mudar, ela sente a necessidade e muitas vezes ela não consegue sozinha. É. Ela precisa de uma rede de apoio, né, para ela começar esse processo. Tem pessoas que às vezes elas estão viciadas, vamos usar um outro exemplo, às vezes ela está com vício do cigarro, da bebida, nas drogas. Ela entende que aquilo faz mal, ela entende que ela precisa mudar, mas às vezes ela não consegue sozinha. Na realidade, como eu falei, eu amo trabalhar com rede social, assim, eu gosto. Só que a rede social está na mão de todos nós. Todo mundo tem um celular e tem pelo menos 2 redes sociais aí conectadas. O primeiro processo, se você quer um grupo antes eu acho que até você tem que procurar os profissionais. Eu sou extremamente a favor de você procurar o profissional adequado e mais do que um, mas eu acredito que você poderia ter uma atitude antes, principalmente se você já se vê nesse quadro, numa dessas patologias aqui citadas. Faça uma limpeza da sua rede. Por quê? Nós s somos o que o ambiente nos influencia, já sabemos disso. Aí, por exemplo, se o seu ambiente só está influenciando comer mal, e você ainda segue pessoas que dão receitas maravilhosas, mas não são receitas saudáveis, isso vai te influenciar a ter gatilhos para continuar comendo aquilo que você aprendeu. Vou dar um exemplo bem claro, tá? Isso daí da minha família. Beijo se a minha tia assistir. Minha tia apresentou ali quadro, na realidade, de alteração da insulina e falou: "Me ajuda". Aí começou a mudar, falei: "Bora aí, vamos ajudar. Vamos mudar essa sua alimentação". E ao mudar a alimentação, eu falei: "Então tá, então você pode me mandando os pratinhos saudáveis". Ela começou a buscar as receitas e grupos em Face, em Instagram, de receitas saudáveis. Então ela começou a mandar receitas que eu nem conhecia, que eu falava: "Nossa, essa aqui eu também vou fazer. Nossa, eu gostei dessa aqui". E uma lá era enrolado uma delícia lá, de salada enrolada na folha de alface, mas tinha muita coisa dentro, então não ficaria com fome, porque estava bem recheado. Antigamente já pensaria em fazer um pão enrolado com queijo e tal, não sei. Então você percebe que o ambiente modifica os seus hábitos, e a gente está falando de hábitos também. Então, quando nós pensamos em ambiente, o primeiro processo, se as pessoas que estão ao seu redor não mudam, mas muda pelo menos quem você segue. Isso, assim, extremamente importante. Não estou falando que outros que você siga não são pessoas super bacana, mas estou falando, quem sabe, a alimentação que eles estão te indicando não seja o ideal para você. Aí tá, mudou. Deixa de seguir começa só a seguir alimentação saudável, tal, para você aprender. Aprendeu, aí você também começa a buscar os profissionais que vão te ajudar, porque não adianta você chegar e eles chegam assim, tá, no consultório com uma pilha de exames, e aí você dá para o médico, dá para a nutri, dá pra psicóloga, querendo que ela analise todos os seus exames, se o principal, a raiz ali não foi mudada. Porque se você não mudar lá o principal, os seus hábitos, você vai vir com os mesmos exames. Então, para que os profissionais possam te ajudar, já comece hoje, porque isso você não está gastando nada. Uhum. Você concorda comigo? Você pode só mudar ali quem você segue e começa a seguir alguns hábitos saudáveis. Pessoas que fazem atividade física, médicos que falam sobre questões hormonais e até exames, psicólogos que falam sobre questão de gatilhos, porque aqui no transtorno, no caso da psicologia, pelo que a gente está entendendo, essa questão comportamental, quem sabe é algum gatilho que faça você abrir a geladeira e. Eu vou te contar, como eu falei, gente, eu sou muito de exemplo e me gesticulo muito. Mas vamos lá. Nós estávamos muitos anos atrás, já quase, acho que foi um dos primeiros grupos que eu atendi presencial, nós estávamos, assim, numa roda, assim, lá conversando e cada um contando o que tinha ocorrido. E essa pessoa já tinha emagrecido 10 quilos. E ela assim: "Gente, deixa eu contar para vocês. Eu fazia pudim na minha casa e toda vez que eu ia comer pudim, o pudim não estava mais lá". E eu ficava muito brava. E eu brigava com a família toda: "Eu quero pudim, eu quero pudim, eu quero pudim". E aí eu entrei na dieta, aqui no grupo, e parei de comer o pudim. E eu comecei a abrir a porta da geladeira e sempre tinha pudim, sempre tinha pudim. Eu cheguei a uma conclusão: eu estava comendo pudim. E eu não estava percebendo, porque eu abri a porta da geladeira, ia lá com a colher e
comia algum gatilho, fazia ela, na ansiedade das atividades, abrir a porta da geladeira. Agora eu estava com um grupo que começava a comentar semanalmente que o carrinho estava todo verde, eles achavam estranho isso. "Gente, eu fui no mercado, meu carrinho é todo verde, já compro folha, já compro fruta", mas falavam felizes. Aham. Mas compartilhavam e para eles era diferente, Sim. né. E agora ela estava compartilhando daquilo. Você é influenciado pelo meio. E os profissionais, eles vão poder ajudar. O psicólogo vai ajudar no gatilho, a nutri vai ajudar na sua alimentação, o médico vai ajudar na sua organização hormonal. Mas veja o seu meio. O gatilho pode ser que seja no meio. Os transtornos podem ser que seja o processo de ansiedade, de depressão esteja no meio. Mude aquilo que é possível. Se é possível só deixar de seguir e seguir outros profissionais que vão te ajudar, neste momento é um passo. Uhum. E aí você vai dando os outros passos, você entendeu? Você vai mudando os hábitos. Uma longa jornada começa com o primeiro passo, Começa com o né. primeiro passo, isso mesmo. E me diga com quem andas que eu te direi quem tu és, né. Então é muito importante a gente poder, seguir aqueles que vão trazer, benefícios pra gente, né, Benefícios. e não malefícios, né. Verdade. Muito bem, vamos entrando aqui, na última parte, né, do nosso programa, do nosso estudo dessa tarde de sábado, que são os transtornos alimentares, Vanessa. Uhum. Quando o cuidado com o corpo vira doença. Uhum. Olha só, é algo bom, né, que se torna em algo ruim. É. Interessante isso. Uhum. E vamos entrar um pouquinho aqui, comentar um pouco então, quais são os tipos de transtornos, né, eh, mais conhecidos e como a gente pode de repente, eh, evitá-los ou eliminá-los, né, ou curar, né, porque também são doenças, né. Sim. Quando você tem um transtorno de imagem, como a anorexia que já está falando, realmente tem que ter, assim, um profissional ali, um psicólogo, às vezes até um psiquiatra que vai ele também estar auxiliando, de forma muito contínua e acompanhando certinho ali, com o processo com o nutricionista que está fazendo, porque é uma distorção. Então, assim, você se vê de um jeito e o mundo não está te vendo daquele jeito, é muito complexo mudar isso, porque você está vendo, Uhum. você está vendo. Aquilo que você vê e que você sente. Não que o que você vê e o que você sente seja o correto, mas você está vendo e está sentindo. E no caso da anorexia em si, ela precisa ser vista pelos familiares, porque não é dito praticamente não é dito, né, pela pessoa que está sofrendo com essa patologia ou esse problema, ela não conta, né, então ela não conta que ela não está comendo, ela não conta que ela está se vendo, né, desse jeito, ela não conta que ela está sempre ela só está sempre em dieta, ela está sempre em dieta, nunca come nada. Então, assim, é bem delicado. É bem delicado, porque a gente percebe aqui, ó, que é uma forma como ela consegue ver o próprio corpo e ela usa artifícios, meios para conseguir o objetivo final. Então ela se entope ali de diurético e o excesso de diurético vai dar um problema renal. Ela começa a usar muito laxativos e ela começa a fazer com que o seu intestino funcione sempre de maneira, artificial, não natural, porque não é natural, ela nem está consumindo para aquilo. Porque nós vamos no banheiro conforme aquilo que nós consumimos. Se você consumir pouco, você vai evacuar pouco. Então ela começa a usar de estratégias para conseguir o objetivo e nunca vai conseguir, porque ela sempre tem insatisfeita com a imagem que ela está vendo. Então a anorexia, ela além de uma questão alimentar, de um transtorno, ela é um transtorno muito psicológico mesmo. Ela precisa estar acompanhada ali realmente com outros especialistas, para que você possa ter essa evolução em relação ao tratamento. E podemos dizer que ela tem uma causa externa e interna, por exemplo, quando nós olhamos para a sociedade, né, nós nós vivemos hoje uma sociedade muito consumista, uma uma sociedade capitalista, uma sociedade hoje, que vende uma imagem, né, então, automaticamente as pessoas muitas vezes elas se sentem cobradas, né. Então, olha na televisão, nas redes sociais, modelos, pessoas, famosas, né, e aí aquelas pessoas se tornam para elas ali o ponto de referência delas.
e elas querem ser iguais, ser parecidas. Então, você acha que está relacionado com isso? Totalmente, eu acho. Não vou falar que seja a única causa, que pode ter algum problema na infância, alguma questão familiar aí também que precisa ser trabalhada, mas, por exemplo, como eu falei, eu amo a rede social, então nós nos tornamos influências, né, influenciador. E principalmente aqueles que não têm, às vezes, uma experiência, são grandes influenciadores. Mas o por trás da câmera, aparecer para vocês, existem cenários. Seja esse cenário só pegar um celular ali, sabe, e mostrar alguma coisa, ou seja, esse cenário preparado como estamos aqui. Porque você não segue aquilo que você não admira. Então, às vezes, a pessoa começa a mostrar um cenário daquela que come pouquinho, daquele corpo muito magro, daquela que não é real. Você não sabe, assim, às vezes, o que a quantidade de cirurgias, a quantidade e começam a vender isso até como se fosse saudável, a fazer tanto. Então, isso sim é um cenário, tá. E o ambiente, como eu falei para vocês, influenciam mesmo o meio. Nós nos preocupamos muito mais com adolescentes, né. E eu tenho 2 filhos, aí eu tenho um de 17, um de 16, vai fazer 17, um de 21, tá fazendo 22 esse mês. E eu sempre trabalhei muito com eles, porque eles queriam já usar whey. Já usar, sabe, suplementos, eu falo: "Calma, seu corpo não tá ainda preparado para isso". Um já pode agora começar, o outro ainda não tá preparado. Mas por que que eu tô falando isso? Porque o meio influencia. Nós estávamos indo numa academia, e aí uma academia de rede que eu gosto muito de frequentar, e aí eu comecei a chegar em casa, olha gente, com a bagagem que você tem, comecei a chegar em casa e falei: "Eu tenho que trocar minha roupa de academia, porque, gente, eu não sabia que a academia estava desse jeito". Nossa, e aquilo começou a fazer sentido pra mim, porque, nossa, agora o pessoal tá conjunto, é isso. Falei: "Gente, que tá até vergonha", tá. Mas tudo bem, continuei trocando minhas roupas, tal, beleza, que é normais, assim, são normais de academia, só que não era o padrão que estava aparecendo lá. E aí mudamos, e eu continuei indo na mesma academia, só que em outro bairro. Lá onde eu vou tem as pessoas mais parecidas comigo, então a roupa já não combina tanto. Já é normal, já é aquela roupa de academia que eu estava acostumada a ir. Eu cheguei em casa e falei: "Nossa, eu estava no lugar errado e eu ia trocar o meu estilo de ser, porque eu estava achando que aquele padrão era ali normal e eu não estava me identificando". Então, assim, transtornos, eles também são caracterizados por ambientes. Nós precisamos entender o ambiente que o seu filho está. O que o seu filho está assistindo não é fácil para um pai. Porque como também você vai ter acesso a tudo, e como você vai mudar isso? Então, mas os filhos, eles admiram muito os pais, muito, mais do que você imagina. Eu vou falar isso porque eu acho que a anorexia está relacionada com você, mas às vezes você está enfrentando com o seu filho adolescente, com a sua filha. Eh, ele admira mais do que você imagina. Então não esconda o alimento saudável, o estilo de vida saudável na gaveta. Mostre. Porque se você mostrar, gera conscientização. E muitas patologias começam o tratamento com a conscientização. Sim. E é muito legal em cima do que você está comentando, porque, esses dias eu experimentei isso em casa, né, então, eu e a Cris, nós temos 3 filhos, a Sofia com 14, a Valentina com 10 e o Augusto agora fez 9. E o Augusto, ele olha muito em mim, né, então, assim, como referência para ele. Aí é interessante porque, ah, normalmente depois do programa e tal, em algum momento que eu tenho tempo, eu assisto novamente o programa em casa, para ver como que ficou e tal. E aí, ele assistiu junto, e e era um dos programas desse, né, da revista Fique Leve, falando também sobre a questão da alimentação, aí foi falado sobre refrigerante, açúcar e tal. E ele já pegou a ideia daquilo ali, do programa, e quando as irmãs dele estavam juntas já na mesa, na refeição, ele falou: "Olha, hoje eu não vou mais, eh, tomar líquido com a refeição". Olha que legal. Aí, eh, tinha um refrigerante na geladeira, e a Valentina gosta muito, né, aí sempre e tal. Aí ele falou: "Não, eu não quero refrigerante não, porque eu vi que", então, ou seja, essa questão da Hum, conscientização, né. E ontem foi interessante também, eh, um momento que a gente tava só eu e ele, eh,
E aí eu achei interessante, porque ele imitava o movimento que eu fazia para comer. A gente estava se alimentando, então, o jeito que eu pegava na caneca para tomar, o jeito que eu pegava o pão para comer, né. Então o que você falou realmente faz sentido e muitas vezes a gente não observa, mas eles estão nos observando, né, eles estão nos observando. E sabe uma questão na sociedade que eu estou observando também, uma mudança? Antigamente era pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos, aí teve uma sociedade muito pequena, que hoje é pai, mãe e filhos que têm filhos. Porém, as pessoas começaram a admirar novamente famílias. E os filhos que às vezes são, né, que só tem um ou tá com um irmãozinho, ele às vezes percebe que: "Poxa, eu poderia ter essa família". Uhum. E o mundo ele tá tão acelerado, não sei se você sente isso, mas ele tá tão acelerado que às vezes você não tem tempo de sentar para comer com a sua família. Sim. Você não tem tempo para mostrar, para ser o exemplo. Uhum. E hoje eles estão valorizando, já deveriam estar, mas teve uma época que parou um pouquinho, agora voltou, valorizando muito família, porque nem todos têm. Então, como a pessoa não tem, aquilo ali se tornou escasso. Você entendeu? A maioria não quer filho, a maioria não quer casar. E de repente agora as famílias estão em evidência. Isso é legal. Então aproveita o que você tem. Uhum. E tem aquela família que você gostaria de ter. E ainda eu falei com meu esposo outro dia, eu falei, amor, eu sempre orei desde pequena que a minha casa fosse um pedacinho do céu e que as pessoas desejassem entrar e não sair. Uhum. Para ser tão agradável que meus filhos quisessem levar os amigos. Uhum. E a gente todo mundo pode fazer essa oração. Sim. E pode fazer principalmente essa oração para se aproximar do seu filho, tá bom? Então acho que vale a pena essa conscientização. Maravilha. Indo para o final aqui do nosso estudo, do programa de hoje, é importante a gente enfatizar aqui também a questão da anorexia, e a revista enfatiza, que se você está passando por essa situação, está tendo esse transtorno, ou tem alguém da sua família, ah, precisa urgentemente do auxílio, tanto de profissionais como da própria família, para receber o tratamento adequado, porque uma vez não tratada, a anorexia pode levar à morte, pode levar à morte. E, Vanessa, concluindo aqui para a gente fechar esse bloco, a questão da bulimia, e também o comer compulsivo, estão ali também interligados, associados, né, com a anorexia também, são transtornos, né. E comenta um pouquinho sobre esses 2 transtornos também, para a gente concluir aqui o nosso O estudo. o transtorno normalmente ele é causado por algum gatilho, sabe. Algumas vêm em relação a abuso, eu vejo muito em relação a abuso, outras, casamentos, às vezes, ao longo dos anos, a pessoa está 20 anos casada e se sente ali sempre menosprezada, não se sente amada, se sente inferiorizada, e eles começam a buscar na comida. Tô falando um dos, tá, um dos processos normalmente gatilhos, pelo menos o que eu mais via no consultório. Buscar na comida um conforto. E logo após, se você come o que você sente conforto, vem o quê? A culpa, porque você comeu e essa questão, a bulimia também, são quantidades calóricas muito grande. Então assim, a pessoa consegue ingerir uma quantidade, por exemplo, ela consegue tomar toda uma latinha de leite condensado, você tem umas coisas assim, toma Coca-Cola de 2 litros Toma junto sozinho. com 2 lanches. Então, lógico que aquilo ali vai gerar um peso na consciência, principalmente se ela está buscando sair daquele quadro. Então ela olha e fala assim: "Não acredito que eu tomei essa Coca-Cola todinha, 2 litros, com 2 lanches que eu comprei, que eu estava nervosa, parei aí num iFood da vida, e ainda tinha um pote de sorvete e acabei com ele". E isso é muito rápido. Isso é feito em 40 minutos, 30 minutos. Se a pessoa não mastiga, meia hora lá, entendeu? Então, ela descarregou ali a ansiedade dela, e agora então vem a culpa. E quais os meios que ela vai usar para que ela possa então, tipo: "Não, eu tenho que mudar, eu vou mudar a partir de hoje, mas eu tenho que colocar para fora o que eu comi". Então ela vai usar realmente, ela vai, levar a episódios de vômito, né, ela vai levar ao excesso de laxativos, ela vai levar também o excesso de diuréticos, vai levar o excesso de exercício, tudo em excesso, porque ela comeu também em excesso. Então são transtornos que, como você disse muito bem, se você já passa por ele, é um tipo de transtorno que você tem que ter acompanhamento. Não é simplesmente sozinho, mas tem que mudar realmente a sua rotina, os seus hábitos e tudo mais, faz parte, porém você já está nesse quadro.
E esses aí você consegue identificar mais a pessoa até por vezes já fala, que Uhum. ela passa por aquilo. E não é sempre, tá, então tem que identificar, mas quando está num episódio assim, ela já precisa de realmente um processo, um acompanhamento aí, porque já não é tão fácil sair sozinho. Mas se você passa por isso, o não ser tão fácil não significa que seja muito difícil ou impossível, significa que você precisa começar. Então a parte da conscientização de hoje é para você começar, faça aquilo que nós falamos lá no início, mude sua rede, mude quem está ao seu redor, anote os seus gatilhos e fala assim: "Ó, quando eu tiver uma discussão, ao invés de eu acabar na comida, qual atitude que eu vou ter?" E pensa toda na vez que você vai ter aquela atitude. Por quê? Porque você vai começar a educar o seu cérebro para não colocar agora então a sua ação toda na comida ou naquele, né, naquela ação que você deveria ter. Isso você já pode começar a fazer. Mas não deixe, como você comentou muito bem, pastor, de procurar um especialista, tá bom? Maravilha. Vanessa, eu queria agradecer imensamente a sua presença, a sua participação Uhum. conosco. É uma alegria, viu, a gente receber, assim, pessoas tão capacitadas na área para nos auxiliar, né, dentro desse tema tão importante, né, e tão relevante para o momento em que vivemos como sociedade, como ser humano, né. Eh, Daqui a pouquinho a Vanessa vai fazer uma oração para concluir, mas eu não posso deixar de enfatizar contigo também, depois desse estudo, você e o Criador, entrando na parte espiritual também. Eh, o Criador, ele conhece as dificuldades físicas e emocionais de quem luta com o próprio peso ou com a própria aparência. Deus, ele sabe disso. Ele sabe das suas lutas, ele sabe dos seus traumas, daquilo que você carrega desde a infância. Eh, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sentiu por experiência quando ele esteve aqui na terra. O quão é difícil a tentação do apetite, ele foi tentado nessa área, eh, e o quanto o mundo tem sido bombardeado pela satisfação dos próprios desejos, incluindo aquilo que nós comemos. Paralelamente, a busca por um padrão de beleza leva muitas pessoas a escravizarem o próprio corpo, a fim de alcançar, um modelo perfeito. Mas como vamos alcançar um modelo perfeito num mundo imperfeito? Isso não é possível neste mundo em que nós vivemos hoje. E em meio a tudo isso, a orientação de Deus é a seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8. Quanto mais nos aproximamos das orientações de Deus, mais saúde teremos fisicamente e emocionalmente. E um outro texto que está em Jeremias, capítulo 30, verso 17, diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas ou enfermidades, diz o Senhor. Você deseja pedir ao Senhor que lhe ajude a cuidar de maneira apropriada do seu próprio corpo? Ele vai ajudar você. Tenha certeza disso. Aonde você está, como você estiver, eu convido você a se unir conosco nessa oração. Vanessa, por favor, nos dirige. Pastor, muito obrigada pelo convite. Fiquei imensamente feliz mesmo em poder falar sobre algo que eu amo, tanto o estilo de vida saudável quanto a alimentação. Então, muito obrigada mesmo. E eu até você acabou de ler Provérbios, pastor. Eu tenho um hábito, quem sabe você possa ter esse antes de procurar alguém, você já começa agora também. Eu leio Provérbios do dia. Então, hoje eu tive a oportunidade de ler este Provérbios. E eu amo Provérbios desse. Então, não sei se que dia você vai ver, dia 27, 28, 2, bem. Leia o Provérbios. Depois comente aqui abaixo da postagem o que você sentiu. Tenho certeza que vai dar um alívio no coração muito bom, tá bem? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigada porque estamos aqui tendo a oportunidade de falarmos como a saúde e o corpo que o Senhor nos deu, o dom da vida, pode verdadeiramente ser transformador. E por vezes somos atacados por esse mundo, por tantos problemas, acabamos descontando em alimentos, na comida, na ansiedade, na depressão.
E o Senhor nos mostrou que existem tantos profissionais, mas principalmente existe um Deus no céu que nos ama. E esse Deus, nós te pedimos que esteja agora em cada lar aqui, que está ouvindo, que o Senhor possa abençoar ricamente e abençoar a pessoa que está ouvindo também, ó Deus, para que ela possa conseguir sair dessa situação e ter um novo estilo de vida e viver de acordo com a tua vontade, aproveitando sim o dom da vida. Amém. Esteja aqui também na Novo Tempo, aqui na rádio, que o Senhor possa abençoar muito todos que estão aqui, todos que estão trabalhando intensamente para chegar, ó Deus, essa mensagem às pessoas, aos telespectadores que Amém. estão aqui, tanto ouvindo quanto assistindo. E também esteja com o pastor que está dirigindo aqui tão sabiamente todos os programas. Venha perdoar os nossos pecados, porque a nossa oração é muito simples, mas que ela possa chegar ao seu trono de graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Fica então o nosso convite para o próximo sábado, o próximo encontro, o próximo programa. Não perca, todo sábado às 15 horas nós temos um programa especial na palavra. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.